pedidos de sustentação oral após uma breve pausa nos trabalhos. Na sequência, chamo o item 1 do roteiro, extra pauta, habeas corpus de número 409, dígito 60.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Maria Leandro Cavalcante Guerreiro, paciente Luiz Miguel Melitão Guerreiro, impetrado juiz de direito da primeira vara de execução penal da comarca de Fortaleza, sob minha relatoria, inscrita para fazer sustentação oral, presencial, Sua Excelência, a doutora advogada Alexandrina Cabral Pessoa de França, a quem concedo a palavra nesse instante, pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigada pela palavra. Acho que já boa noite, né? Boa noite a todos. Cumprimento a todos na pessoa do desembargador Mário Parente, presidente da Câmara e também relator do habeas corpus em questão. O presente habeas corpus, ele foi impetrado não foi por esta causídica, né? Foi impetrado pela esposa do paciente, e eu juntei procuração para poder vir fazer sustentação oral e tentar ver se eu consigo demonstrar para os julgadores, para o nobre procurador, o constrangimento ilegal que esse meu cliente vem sofrendo, né? O habeas corpus enviado por ela, ele tem várias teses, né? Só que aqui eu vou me ater a uma só, que é o semiaberto harmonizado, porque o caso trata-se de execução penal, né? É uma pessoa que está reclusa e está no semiaberto há 3 anos e 3 meses. E aí, ele tem uma condenação alta, né? Ele vem preso desde o cometimento do crime, passou pelo processo cognitivo e hoje está na execução penal. Acredito que demorou no máximo 1 ano o julgamento do processo dele, e o fato foi no ano de 2001, certo? Então, nós já temos de lá para cá 24 anos, né? E ele continua preso, teve muitas remissões, é um apenado de excelente comportamento. Ele entrou no sistema prisional na 7ª série do ensino fundamental, aqui do Brasil, né, porque ele é português. Terminou o ensino fundamental, conseguiu remissão de pena, terminou o ensino médio, conseguiu remissão de pena, cursou 2 faculdades, fez pós-graduação, tudo no cárcere. Ele também trabalhou bastante, prestou bastante serviço dentro do sistema prisional e hoje ele está fazendo pós-graduação. Então, contando com esse período de remissão, ele tem efetivamente 30 anos e 7 meses de pena cumprida. E aí é um processo bem difícil, eu venho tendo, na verdade, desde sempre, eu advogo para ele, acho que desde 2015, 2016. E eu sempre tive dificuldade, foi sempre barreiras sendo ultrapassadas. E aí é onde eu me refiro ao constrangimento ilegal. A questão do constrangimento ilegal, especificamente, que eu quero tratar, que está na página 6 da petição inicial, no caso é o tópico enumerado como 2.3, a saída antecipada, né, para pessoas que estão no regime semiaberto e que já preenche os requisitos de comportamento e tudo. Então, é o seguinte, lá no processo de execução penal,
que tramita na primeira vara de execução penal da comarca de Fortaleza, quando ocorreu essa decisão indeferindo o pedido de harmonização de regime dele, que seria para ele ficar em prisão domiciliar tornozelado, ele foi um pedido, foi uma decisão de ofício, né, uma portaria do Tribunal de Justiça, naqueles mutirões, para poder observar as pessoas que poderiam ir para casa no regime semiaberto, né, dessa forma harmonizada. Então, nesse período, não foi pedido da defesa. Eu estava tramitando um pedido de exaurimento da pena, que isso vai ser um ponto que eu vou vir em outro momento, certamente sustentar aqui, que é o agravo em execução penal dele, que está com o Ministério Público, para oferecer o parecer, que foi indeferido, que é outro constrangimento ilegal que a gente vem suportando, dentre vários e vários pedidos. Se analisar a execução penal dele, de 2024 para cá, 2023, vai ver várias decisões contrárias, aí eu embargo, aí o juiz reconsidera. Essa, no caso do exaurimento, eu agravei, e essa, que não foi pedido pela defesa, como eu estava aguardando a decisão do exaurimento da pena, do artigo 75 do Código Penal, eu não agravei, né? Só que depois o juiz indefere o cumprimento de pena dele, alegando algumas questões que eu vou deixar para mencionar no momento em que eu for fazer a sustentação oral do agravo em execução. E aí, como foi indeferido, a esposa dele vem sempre impetrando habeas corpus, habeas corpus, habeas corpus, e aí esse eu resolvi vir fazer sustentação oral, para ver se eu consigo demonstrar que, apesar da gente, advogado, saber do entendimento dessa Câmara rígido em relação a HC substituto de recurso próprio, se eu conseguir apresentar aqui o constrangimento ilegal que ele vem sofrendo, esse é um motivo em que o HC ele poderia ser, sim, concedido de ofício. Então, esse é o motivo de eu estar aqui, de eu falar simplesmente desse ponto. A decisão, ela está no movimento 396 do CEU. Simplesmente, ele já tinha tido uma saída temporária, ou seja, preenche os requisitos de bom comportamento, né? Está no regime semiaberto, ele teve a saída de 7 dias e retornou tranquilamente. E aí, essa decisão indeferiu simplesmente apontando a gravidade abstrata do crime, né? Que é um fato que vem sempre ocorrendo, não só na primeira vara de execução penal, como nas outras, indeferindo pedidos de saída temporária, de harmonização de regime, voltando-se como se a gente estivesse falando de um processo cognitivo, né? Falar do crime, da repercussão do crime, de que foi violento, né? Então, isso já aconteceu lá no ano de 2001, quando ele foi processado e foi condenado. Hoje a gente já está há 24 anos depois, com mais 6 anos de remissão, ou seja, são 30 anos e 7 meses, né, de prisão. Então, não há mais que se falar em gravidade abstrata do delito praticado, né? Então, foi com essa fundamentação que o juiz, ao analisar essa possibilidade, ele indeferiu. Então, para a defesa, esse constrangimento ilegal especificamente está demonstrado, foi mencionado pela impetrante, na página 6, e ele encontra-se no movimento 396 da execução penal. Então, a súplica da defesa é no sentido de tentar, com o voto do relator e dos demais desembargadores, ultrapassar a barreira da substituição e conceder a ordem de ofício para que esse apenado, que está há 3 anos e 3 meses em regime semiaberto, mas efetivamente cumprindo pena em regime fechado,
num sistema prisional, que eu não preciso falar tanto, porque é notório, nós conhecemos, porque aqui todos nós somos do judiciário. É um sistema falido, é um sistema cruel, e não é justo, né? Como não é legal, como não é idônea uma fundamentação que mantenha uma pessoa efetivamente cumprindo pena num regime diferente da sua execução penal, né? E sempre utilizando o argumento de gravidade do crime, clamor social, violência, né? Então, a manifestação da defesa é nesse sentido de chamar a atenção para o nobre julgador, para esse ponto do habeas corpus, e analisar a possibilidade de conceder a ordem de ofício, ultrapassando essa barreira da impossibilidade de reconhecer o HC substituto de recurso. Então, é a manifestação da defesa, eu agradeço a todos. Doutor, antes de passar a palavra ao Ministério Público, assim, em função do que a senhora falou, a senhora entende que ele tem direito ao semiaberto, ou o juiz já determinou o semiaberto? O juiz já determinou no semiaberto? Isso, há 3 anos e 3 meses ele está no semiaberto. Só que... E, de fato, ele está no fechado. É isso que a senhora coloca. É isso que eu coloco. E aqui a fundamentação, ela viola o artigo 93, né, da Constituição, inciso 9, salvo engano. Eu estava achando que, assim, se a postulação era porque a senhora entende que ele tem direito ao semiaberto, e o juiz não reconheceu ainda esse direito. Certo. Não. Mas não é isso, não. Não, né? Eu entendo que ele tem direito à harmonização do regime. Certo, mas o juiz disse que ele é para cumprir no semiaberto. Ele está no semiaberto. Eu juntei o RESP. De fato, não, né? Eu juntei o RESP dele, atualizado, acho que está nas últimas páginas do habeas corpus. Você dá a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Obrigado, Excelência. O Ministério Público ratifica o parecer de folhas 21, 25, constante dos autos, contexto do qual sustentamos que a presente interpretação não deve ser conhecida. Em razão dessa resposta que Vossa Excelência deu, eu vou pedir vista dos autos para analisar, porque o voto que fora feito não foi a partir dessa premissa de que ele está no semiaberto, né, de direito, mas não de fato, né? Certo. Mas que ele postularia ficar no semiaberto, mas não é isso, né? O juiz já determinou que ele fique no semiaberto, é isso? Sim, em 2021, salvo engano. Eu vou, então, pedir vista dos autos, julgamento suspenso. Obrigada. Boa noite a todos, um bom trabalho. Próximo processo é o do item 51 do roteiro. Item 51, processo de pauta. Recurso em sentido estrito de número 8046, dígito 93, ponto 2012, ponto 8, ponto 06, ponto 0137. Recorrente Vandiberto de Oliveira Barros. Recorrido o Ministério Público. Também sob minha relatoria. Inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado José Wagner de Oliveira Braga, a quem concedo a palavra nesse instante para apresentar suas razões de sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor doutor
presidente da primeira Câmara Criminal, desembargador e relator desse processo, Mário Parente Teófilo Neto. Excelentíssima senhora doutora desembargadora e aniversariante do dia, Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Excelentíssima senhora doutora desembargadora, aniversariante de sexta-feira, doutora Lira Ramos de Oliveira. Excelentíssimo senhor doutor desembargador Francisco Carneiro Lima. Serventuários, policiais militares, colegas advogados, a quem eu saúdo na pessoa do meu colega José Ribamar Ribeiro Freitas. Nós vamos falar de paixão, de amor, de intempestividade e vamos falar também começando falando de paixão. Quando eu falo de paixão, eu falo daquela loucura que leva uma mulher como Helena a deixar o rei de Esparta e se juntar com um príncipe. É inconsequente, é absurdo, é irresponsável. Vandiberto se apaixonou por uma mulher que era drogada, faccionada e que se prostituía para satisfazer o seu vício. Se apaixonou ao ponto de botar esta mulher dentro de casa e sustentar durante um tempo o vício dela, até que ele, também viciado, acabou o dinheiro e ela voltou a se prostituir, chegando ao ponto de fazer isso na frente dele, dentro de casa. Ele fez uma besteira, praticou um homicídio, praticou uma tentativa de homicídio, um 121, combinado com 14, conforme está na denúncia do Ministério Público. O Ministério Público denunciou nesses termos, artigo 121, caput, combinado com 14. Tentativa. Ele respondeu ao processo e foi presente em todos os atos. Quando da denúncia e quando da instrução, todas as provas se encontravam nos autos. Não houve, em nenhum momento, prova surpresa. Ou seja, apareceu algum fato novo ou extraordinário que justificasse o que aconteceu em sede de memoriais. Tudo já estava quando da denúncia. Tudo já existia quando da instrução processual. E a própria instrução, ela foi literalmente uma cópia do que estava no inquérito. E se formos peneirar bem as provas, alguns depoimentos foram amenizados pelas testemunhas em benefício do ora recorrente. Isso é fato. Mas encerramos a instrução. Nada de novo. Vamos aos memoriais. A defesa, e aqui eu concordo, a defesa não se defende da tipificação penal, a defesa se defende de fatos. Concordo plenamente. E os fatos apresentados à mesa eram de homicídio simples combinado com 14, tentativa. Aí o Ministério Público vem em memoriais e emenda os memoriais acrescentando duas qualificadoras, sobre as quais a defesa em nenhum momento se manifestou. Na verdade, ninguém se manifestou em momento nenhum. Mas apareceu o laudo. O laudo estava lá desde o momento da denúncia. Desde o momento da instrução. O laudo estava nos autos na instrução. Então não existe prova surpresa. Não existe justo motivo que justifique a inserção de duas qualificadoras. Mas eu acho que... Desculpa. Não é eu acho. Não há razão para, em sede de memoriais, você alterar
a denúncia. Não há justo motivo. Não houve uma prova nova. Desembargadora Lígia, não houve nada, nenhum depoimento que fosse diferente, que justificasse a inclusão dessas duas qualificadoras. Mas não justifica. Tanto a defesa como o Ministério Público se portaram durante toda a instrução como homicídio caput combinado com 14. A inclusão dessas duas qualificadoras, elas, ao entender da defesa, geram um cerceamento de defesa invencível. Não tem como não ser. Porque ninguém falou de qualificador em momento nenhum do processo, desembargador Carneiro. Ninguém, em momento nenhum, sequer suscitou a possibilidade de qualificar. Aí, em sede de memoriais, encerrada a instrução, se qualifica. A sentença de pronúncia acompanhou. Sim, acompanhou. E é por isso que nós estamos aqui, porque teve uma sentença de pronúncia que acompanhou. Se tivesse ficado só no parecer, nós não estaríamos aqui. Nós já teríamos até marcado o júri. Não dá para um emendatio libellis em sede de memoriais. Desculpa. Não é razoável, não é proporcional, não é justificado. Mas tem mais. Esse homem que chegou no fundo do poço quando praticou esse ato, ao contrário do Eduardo, da música Eduardo e Mônica, que começou a beber, deixou o cabelo crescer e foi trabalhar, ele foi para uma clínica de recuperação, deixou de beber, deixou de se drogar, cortou o cabelo, fez a barba, aprimorou-se na sua profissão, que é de pintor, constituiu uma família, e aí vem o amor, porque essa mulher foi buscá-lo lá no fundo do poço, lá onde ninguém o queria, tirou de lá, aguentou o momento mais difícil dele, ele conseguiu sair, ele conseguiu superar. Hoje ele está trabalhando, tem família, tem uma vida e pode ter um futuro. Vai depender de vossas excelências. O futuro é ele responder conforme os termos da denúncia. 121 tentado. Agora, se ele for a júri a 12 a 30, com duas qualificadoras, nem tem futuro ele, porque aí eu digo para Vossa Excelência, desembargadora Lira, ele volta para o álcool, ele volta para as drogas e ele vai tocar o terror. Por quê? Porque ele não tem mais nada a perder. O esforço que ele fez para sair do buraco, ele já fez. Se voltar para o buraco, sai mais não. É por isso que eu peço a Vossa Excelência, desembargador, relator, que eu ia falar que o reze do Ministério Público é intempestivo. Eu tenho uma peça nos autos que mostra que ele foi intimado 2 vezes,
que nenhuma das duas vezes ele se manifestou, que só depois que eu entrei com a petição dia 1º de abril desse ano, pedindo que certificasse a intempestividade, dia 9 de abril ele junta. Quanto à intempestividade eu não discuto, mas como eu disse para Vossa Excelência ontem, o reconhecimento dessa intempestividade não vai nos dar a certeza, ou não vai nos dar o provimento. O que vai nos dar o provimento é o entendimento de Vossas Excelências de que esse homem chegou no fundo do poço e uma mulher foi lá e tirou ele e o tirou do fundo do poço. Ele é santo? Não, ele reconhece que cometeu esse erro. Mas ele foi denunciado por uma coisa, 121 caput, combinado com 14, e em sede de memoriais mudaram a regra do jogo. Eu até brinquei com o doutor Ribeiro. Ribeiro, isso me lembra a época que eu era auditor do Tribunal de Justiça Desportivo do Estado do Ceará, que a gente mudava as regras 2 dias antes da final. Foi o que aconteceu. Excelência, eu peço que essa Câmara conceda um futuro a esse rapaz, mantendo a denúncia nos termos do artigo 121, caput, combinado com 14, assim que se manifesta a defesa. Pois não, doutor, obrigado. Conceda a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Muito obrigado, Excelência. A pretensão do recorrente, como visto, é excluir as qualificadoras reconhecidas na sentença de pronúncia do motivo fútil e do emprego de meio cruel, ao argumento de que essas qualificadoras não constaram na denúncia. Mas, se olharmos a denúncia, vamos ver que, ao contrário do que a defesa alega, esses fatos constam expressamente. Não quero me alongar, mas é forçoso eu citar aqui as frases da denúncia, a narrativa. O denunciado chegou de trabalho e pediu para que a filha da vítima fosse comprar pão. Quando esta saiu, o denunciado questionou a vítima sobre as supostas traições. Esta, por sua vez, respondeu que isso não havia ocorrido. Então, o contexto aqui já é a questão do ciúme, né? O fato ciúme. E, na sequência, a denúncia continua narrando. Em seguida, o denunciado apoderou-se de uma faca, desferiu diversos golpes contra a vítima, atingindo-lhe braços, barriga, costa, rosto, mãos e axila. Então, esses fatos, ciúmes pela narrativa fática e emprego de meio cruel, pela menção ao desferir diversos golpes, e ao todo foram 12 golpes, 12 lesões, desferido por faca, né? Levaram o Ministério Público, que não havia capitulado essas qualificadoras na denúncia, levaram o Ministério Público a fazer nas alegações finais e ao juiz reconhecer na leitura dos fatos descritos expressamente, explicitamente na denúncia, como estando presentes. Em resumo, é esse. E assim, agindo, não se vê que o pronunciante incorreu em nenhuma legalidade, porque sabemos todos que o acusado, réu, se defende dos fatos, né, e não da capitulação jurídica. Então, não há data vênia da ilustre defesa como prosperar sua tese. O STJ já decidiu que, uma justa razão,
Eu conheço esse julgado. E não há nulidade decorrente por cesseamento de defesa em razão da sentença de pronúncia ter acolhido as qualificadoras de motivo fútil ou de recurso que impostou a defesa da vítima, no caso aqui é emprego de meio cruel, postuladas pelo Ministério Público apenas em sede de alegações finais. É que o douto magistrado sentenciante, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribui definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha sido pronunciado por crime mais grave. É o que se trata, portanto, de emendaço libelli, né, conforme permite o artigo 383. Foi isso que ocorreu, descrição explícita na denúncia dos fatos. Em relação a essas multiplicidade de lesões, a leitura do pronunciante foi que é meio cruel, poderia até não entender diferente, mas a leitura dele não está de todo desarrazoada. Inclusive, ele, na própria decisão de pronúncia, ele cita a decisão jurisprudencial do STJ nesse sentido de que o ato de desferir vários golpes, isso é fato, configura, sim, emprego de meio cruel, pelo menos como base indiciária para submeter um réu a julgamento popular. Nessas condições, nenhum reproche comporta data vênia à sentença de pronúncia. Ratificamos, o Ministério ratifica, portanto, excelência, o parecer já constante dos autos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso. Obrigado. Pois não. Passo à leitura da proposta de ementa. Recurso em sentido estrito, interposto pela defesa de Vandiberto de Oliveira Barros contra a decisão prolatada pela primeira vara da comarca de Pacatuba, que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 3 do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso 2 do mesmo Código, com a inclusão das qualificadoras de motivo torpe e meio cruel. Em discussão, existem as seguintes questões: definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, com a inclusão das qualificações de motivo fútil e meio cruel na sentença de pronúncia, sem que estas estivessem expressamente mencionadas na denúncia. E aqui eu acrescento verbalmente. Dizer que não está expressamente mencionado na denúncia não é dizer que não está literalmente escrito na denúncia, né? Então, pode ser que não se use a palavra motivo torpe, meio cruel, mas se descreva uma situação que se identifica com um agir de forma torpe, com um agir de forma cruel. Nesse sentido, nos parece que a doutrina, a jurisprudência são assentes, né? Não tem que ter a palavra na denúncia, meio cruel. Ah, o promotor não escreveu meio cruel. Se não escreveu meio cruel, então é outro fato. Não, mas se o fato descrito, ele puder, numa interpretação jurídica correta, ser entendido como um meio cruel, está atendida a exigência da lei, né? Não tem que escrever a palavra, mas a situação que retrata o fato tido como qualificador. E aí continuo, né? Deixando esse parênteses oral de lado. A questão em discussão. O juiz da pronúncia, ao incluir as qualificadoras de motivo torpe e meio cruel, não incorreu em ilegalidade, tendo aplicado o instituto jurídico da emendatio libelli, previsto no artigo 418 do Código de Processo Penal, sem alteração da descrição fática contida na denúncia. Não houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois a defesa se baseia em uma interpretação
no nosso entendimento, equivocada, já que o réu se defende dos fatos descritos e não da capitulação jurídica utilizada. E aqui, sem querer ser insistente, mas para ser suficientemente claro, eu cito no bojo do meu voto um trecho da denúncia, para demonstrar que o fato que prevê essas qualificadoras estava descrito. Destaco o seguinte trecho na narrativa da denúncia, né? Conforme inquérito policial, no dia 29 de abril de 2012, o denunciado chegou do trabalho, pediu para que a filha da vítima fosse comprar pão, e quando esta saiu, o denunciado questionou a vítima sobre supostas traições. Esta, por sua vez, respondeu que isso não havia ocorrido. Em seguida, o denunciado apoderou-se de uma faca e desferiu diversos golpes contra a vítima, atingindo-lhe braços, barriga, costa, rosto, mãos e axila. Esse é o contexto em que o julgador se baseou para identificar as qualificadoras apontadas. E continuando na leitura do projeto de ementa. A fundamentação do juiz de primeiro grau foi adequada, pois as qualificadoras foram incluídas com base nos elementos fáticos contidos na denúncia, como o uso de uma arma branca e a motivação desproporcional e insignificante, ciúmes, conforme apurado nas provas do inquérito policial e nas declarações das testemunhas. A inclusão das qualificadoras está amparada nas provas produzidas e na fase de instrução, que indicam a configuração dos requisitos necessários para sua aplicação. Voto, portanto, no sentido de negar provimento ao recurso, conhecendo do recurso, mas negando-lhe provimento. Colho o voto da desembargadora Lígia. Com o eminente relator. Colho o voto do desembargador Carneiro Lima. Proclama-se o resultado. Não, eu me equivoquei na ordem da votação. O desembargador Carneiro veio ocupar essa cadeira, né? Eu então fui no automático aqui. Perdoe. Então, retificando. Desembargadora Lígia, como vota? Com o relator. Pronto. A desembargadora Lira é que compõe a turma julgadora, né? Como vota, desembargadora? Ratifico o voto provisório com Vossa Excelência. Agora sim, proclama-se o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso. Conheceu e julgou desprovido o recurso em sentido estrito. Foi não, doutor? Sim. Até mesmo na questão da intempestividade? Sim, Vossa Excelência bem falou. A intempestividade não implica em revelia. Não tem efeito de revelia para se considerar verdadeiros os fatos, etc. Beleza. Não implica nisso. A todos uma boa noite e um bom trabalho. Próximo processo, o recurso em sentido instituído em 53, o advogado pediu o adiamento, só para consignar, né? Ficar registrado, o recurso em sentido estrito de número 15.187, dígito 85,
2016.8.06.0053, fica adiado seu julgamento em razão da solicitação do advogado do recorrente. Na sequência, temos o 61 do roteiro. Apelação criminal de número 10115, dígito 88.2024.8.06.0069, em que é apelante Natanael Gonçalves de Oliveira. Apelado o Ministério Público. Relatoria da desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. E revisão da desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Inscrito para fazer sustentação oral presencial, Sua Excelência, o doutor advogado José Albani Souza Linhares Filho, a quem concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, excelentíssima desembargadora relatora, a qual parabenizo por ocasião do seu aniversário, excelentíssima senhora desembargadora revisora do caso em apreço, excelentíssimo senhor desembargador vogal desta trinca julgadora, e ilustríssimo representante do Ministério Público, representante da Defensoria, serventuários, policiais militares. O caso em discussão, em apelação, é um caso ocorrido no município de Coreaú, a aproximadamente 320 quilômetros desta cidade de Fortaleza, em que, em continuidade delitiva, o apelante cometeu por 6 vezes o crime tipificado no artigo 257 do nosso Código Penal, ou seja, o crime de roubo, com as suas peculiaridades do caso. Acontece que, por esta ocasião, a prisão dos acusados não foi seguida de forma nenhuma o que apregoa o Código de Processo Penal no que diz respeito ao reconhecimento pessoal. Na linha do que vem pautando o Superior Tribunal de Justiça, totalmente divergente o procedimento seguido pela autoridade policial, na ocasião em que, após 2 primeiros, que hoje são réus, terem sido presos pela composição policial, eles tiraram fotos naquele momento e mandaram para o delegado, que, ao avaliar essas fotos, apresentou para as vítimas. E as vítimas disseram, a gente acha que foi eles. Estava escuro. O ambiente lá era sem muita luminosidade. Vamos seguir o procedimento. Como ensina Auri Lopes Júnior, a gente precisa garantir para punir. E punir garantindo. Punir é necessário. Punir é civilizatório. Agora tem que seguir a regra do jogo. Não dá para destoar desta situação e cometer atrocidades. E cometer algo que não está no processo penal. Não está, a não ser que vá ser feita uma reforma. Sim, a gente fez a reforma de 2008, nós temos o procedimento deve ser cumprido. Simples. Se não é cumprido, bom, resta a vossas excelências a gente trazer essa situação que de forma gritante nos chamou a atenção dentre tantas outras. Tópico em sequência é a questão da dosimetria da pena. Quando se avalia as circunstâncias de tempo e lugar em que foram cometidas as ações criminosas, se avalia dia 5, dia 6, menos de 48 horas entre o início
e o final da ação da empreitada criminosa. Além disso, circunscrições limítrofes, vizinhas, município, zona rural do município de Coreaú, zona rural do município de Tianguá. Embora Tianguá seja na Serra da Ibiapaba, possui sua zona rural extensa, inclusive fazendo fronteira, fazendo limite com o município de Coreaú. E nesta zona rural é que ocorreu as ações criminosas que são sujeitas a julgamento hoje. Então, o excelentíssimo senhor juiz de direito, ao fazer a dosimetria da pena, no entender da nossa da defesa técnica, foi totalmente frontal e incompatível com a jurisprudência consolidada do STJ. Porque nós temos roubos ocorridos nas mesmas circunstâncias, numa sequência temporal estreita, menos de 48 horas, 5 e 6 de março de 2024. O modus operandi idêntico, uso de motocicleta, dupla em ação, ameaça, simulacro de arma de fogo ou arma de fogo, reaproveitamento de itens roubados para a prática de novos roubos, nesta sequência, nesta continuidade delitiva, com manifesta unidade de desígnios. Saíram para uma empreitada criminosa com um intuito único, idêntico entre eles, de angariar vantagem patrimonial ilícita e devida. União de desígnios. Tudo na linha do que apregoa o artigo 71 do Código Penal. Estava muito claro isso. Menos para o magistrado. E assim, a gente muito nos toca esse caso, porque assim, eu saí do interior do estado, percorri mais de 2 centenas de quilômetros para rogar a vossas excelências que, diante deste caso peculiar, exerçam, de fato, o que orienta o nosso Superior Tribunal de Justiça e o que, de fato, compõe a justiça. Aplicar a lei. Vamos seguir o procedimento. Vamos aplicar a lei. A sentença, ela reconhece expressamente que objetos subtraídos das vítimas anteriores eram utilizados para a prática de delitos seguintes, o que denota mais ainda, inclusive na redação do magistrado, a continuidade delitiva. O afastamento da continuidade, portanto, ele carece de uma fundamentação jurídica válida e gera exasperação indevida da pena total, uma vez que o juiz Vacó aplicou o concurso material, ao somar as penas e chegar à incrível pena superior a 57 anos de reclusão. Para essa situação, o que também nos deixa tocado é a forma com que o magistrado se contradiz. 3 dos 6 roubos, ele reconhece a continuidade delitiva. Os demais, ele já não reconhece a união de desígnios. Ele diz que, por ser em municípios limítrofes, por ser em circunscrições vizinhas, por ser no outro dia, embora sem parar, a ação, a empreitada criminosa foi sem intervalos, ele diz, não, aqui eu não posso reconhecer desta forma. E ainda, o que torna ainda mais grave, quando ele reconhece a continuidade delitiva dos 3 primeiros delitos, o que é que ele ainda faz? Aplica o parágrafo único do artigo 71 e multiplica a pena do crime mais grave por 3, sem nenhum outro critério, apenas pelas condições em que foram praticados. Ele já vai para a pior das hipóteses. Ele já pega a pior maneira de aplicar a reprimenda penal. Ele não segue o padrão que o STJ já tem pacificado
quando é 2 crimes, 3, 4, 5, 6 ou mais. Não, ele já vai para o parágrafo único e já aplica vezes 3. Nesses 3 primeiros crimes, que são os únicos que ele reconhece a continuidade delitiva. Para os demais, ele aplica o concurso material, violando frontalmente o que a jurisprudência apregou. Aqui eu trago o agravo regimental no recurso especial número de 1.849.857, relatoria do ministro Ribeiro Dantas, em que fala: o reconhecimento da continuidade delitiva não exige que as condutas tenham sido praticadas no mesmo município, podendo ser admitidas quando tratar-se de delitos ocorridos em comarcas limítrofes ou próximas. Nós estamos falando de municípios que se tocam, nós estamos falando de zona rural que está ali intrínseca. Nós estamos falando, como aqui nós temos na capital, a diferença de Fortaleza para Caucaia, você não consegue definir. Isso a gente chama na geografia de conurbação. Quando as regiões elas se tocam, as cidades, pelo crescimento populacional, econômico, geográfico, eles se tocam. Nós estamos falando justamente disso. Não é possível definir o autor do fato. Ah, mas eu vou cometer o crime aqui em Coreaú, mas aqui eu já vou cometer o crime em Tianguá. Não, isso não está na esteira daquilo que se pensa. Então, assim, a exasperação desproporcional da sanção penal praticada pelo juiz ou a qual está sendo feita por critério puramente topográfico. É o que a gente tem para apresentar para Vossas Excelências. Então, assim, a reforma da sentença para reconhecer a continuidade delitiva como tese subsidiária, se assim não for arguída, se não for acolhida a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e a correta dosimetria da pena, seria medida de justiça a este caso concreto. Ainda mais, trazemos um tópico que nós achamos também de particular desproporção do magistrado quando não reconheceu a confissão espontânea prestada pelo apelante em sede de delegacia. Perante a autoridade policial, foi documentado, está nos autos do processo. E mesmo assim, ele não considerou. A confissão espontânea está realizada, folhas 189, 190 dos autos. Ele confessou perante a autoridade policial. Ainda que ele tenha silenciado isso na primeira fase, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, ainda assim que ele tenha silenciado, ainda que tenha sido feita a retratação, justificaria a concessão da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. São 6 crimes, um sexto que poderia ter sido decotado na hora da aplicação da pena intermediária, e assim não foi. E eu colaciono a jurisprudência do ministro Ribeiro Dantas no recurso especial 1.972.098 de Santa Catarina, que diz: o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa, momento constitutivo, e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença, que é um momento meramente declaratório. Assim não foi feito pelo juiz ou a cor. Então, a confissão está documentada, independente de ser parcial, extrajudicial, ou ainda que ela tenha sido retratada. Deve a atenuante ser aplicada, como já estabelecido na súmula 545 do STJ, o que não foi seguido pelo juízo a qual. Quanto tempo, Excelência? Que aqui não está contando? 2 minutos? Então, assim, é incompatível com os limites da razoabilidade penal que esta Corte de Justiça aceite que esse veredito judicial de primeiro grau prospere. Nesses termos, nós vamos rogar a Vossas Excelências, primeiro, o reconhecimento da preliminar de nulidade no reconhecimento pessoal, uma vez que o próprio delegado, por ocasião do seu depoimento, confessa que teria juntado ao processo de forma irregular um depoimento dele mesmo e alega que foi porque a escrivã era novata. Então, alguém que procedeu dessa forma poderia também ter inserido uma prova ilícita e contaminado todo o processo, qual seja o reconhecimento pessoal, que não seguiu os ditames do Código de Processo Penal
e invalidou a prova obtida. De forma subsidiária, o reconhecimento do artigo 71 do Código Penal, a continuidade delitiva, a aplicação dentro dos parâmetros orientados pelo Superior Tribunal de Justiça a partir da quantidade de crimes praticados e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea juntada aos autos. Respeitosamente, esta defesa vem rogar, nesses termos, pede e espera prontamente deferimento a esta apelação. Agradecemos. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Muito obrigado, Excelência. Cumprimentando o ilustre advogado da parte apelante, doutor José Albani, né? Isso. José Albani, Souza Linhares Filho. O Ministério Público ratifica, em parte, a manifestação constante dos autos, o parecer, mas, ouvindo atentamente a sustentação oral da parte apelante, se posiciona pelo acolhimento parcial do seu apelo para que a pena seja imposta ao apelante seja redimensionada, como nos manifestamos. Concedo a palavra à eminente relatora, desembargadora Lígia, para a leitura da proposta de ementa. Depois de ouvir a defesa, eu peço vista do processo. Vista concedida, julgamento suspenso. Próximo processo é o do item 22 do roteiro extra pauta. Habeas corpus de número 6258-18, dígito 86.2025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante Luciana Cristina Albuquerque de Oliveira. Paciente MVR do N. Impetrado, abreviado aqui, juiz de direito da Vara de Delitos e Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza. Relatoria da desembargadora Lígia. Inscrita para fazer sustentação oral, Sua Excelência, a doutora advogada Luciana Cristina Albuquerque de Oliveira, a quem concedo a palavra remotamente, para apresentar suas razões pelo tempo de 15 minutos. Boa noite a todos. Quero saudar aqui aos desembargadores Mário Parente, a doutora Lígia, que está aniversariando, a doutora Lira também, que tem aniversário próximo, né, conforme nos informou aí um colega, ao doutor Carneiro Lima, ao doutor Bruno Costa, representante do MP, a doutora Aline Lima, que é a nossa defensora, aos colegas presentes e aos serventuários da Justiça que estão conosco nessa jornada, né, desde 14 horas. Então, excelentíssimos senhores desembargadores, com muito respeito, que eu me dirijo a vossas excelências para sustentar o recurso impetrado em favor da paciente Maria Valciele Rocha do Nascimento, né, que atualmente ela está custodiada preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 2, parágrafo 2º, 3º e 4º, inciso 1 da Lei 12.850. Cumpre destacar aqui a história que nos trouxe até esse momento. Há mais de um ano atrás, em 2024, a paciente ela teve uma irmã assassinada na cidade de Forquilha. E esse assassinato, ele provavelmente estava direcionado à pessoa da paciente e, por um engano do executor, quem foi assassinada foi a irmã dela. A paciente, ela mora numa região de
de grande perigo na cidade de Forquilha, porque é uma região de traficância. Na época, a Polícia Civil ela fez uma investigação que gerou um processo para apurar se havia a questão das organizações criminosas envolvendo esse assassinato da irmã da Valciele. Porque a Valciele tem um irmão que ele é investigado por tráfico de drogas, que é o Manuel Valberci. Então, a polícia ela fez essa investigação que gerou um processo, e esse processo, que ele é de 2024, ele tem um relatório técnico de interceptação telefônica, no qual se chegar à conclusão que em vários telefones apreendidos na época das investigações, não havia nenhum dado que relacionasse a Valciele e a família dela à questão de organização criminosa. Pois bem, passado algum tempo, foi preso um primo da Valciele, e ele depois ele vai fazer uma denúncia contra a Valciele e contra o irmão dela e várias outras pessoas, acusando-os de ter participação em organização criminosa. E, por conta dessa denúncia, foi feita um pedido de prisão preventiva que foi acatado pelo juiz. No entanto, na análise dos fatos, o próprio juiz que analisou, ele diz que as pessoas denunciadas pelo Wallace Rocha, que foi o denunciante, ele denunciou a Valciele, o Valberci, irmão dela, o próprio Wallace e outras pessoas. Então, o juiz concluiu que as outras pessoas não havia elementos com os quais ele pudesse embasar o pedido de uma prisão preventiva. Então, esse juiz, ele decreta a prisão preventiva para a Valciele, para o irmão dela, que não foi capturado, o Manuel Valberci. No entanto, se a gente for se atentar à questão das organizações criminosas, esse pedido ele ficou prejudicado. Por quê? Para que haja uma imputação de organização criminosa, nós sabemos que a gente tem que ter um número mínimo de pessoas, que são 4 pessoas. Quando o juiz decreta a prisão de apenas 3, essa questão da organização criminosa ela já se dá por prejudicada. Não há nenhum elemento na denúncia do Alice, nenhuma prova na denúncia dele, nem tampouco no processo, que mostra a questão da hierarquia, do papel de cada um dentro dessa organização criminosa, né? Ou seja, não há nenhum material que corrobore as alegações do Alice. Não há nenhum áudio, nenhum vídeo, nenhuma movimentação financeira, não há interceptação telefônica, nada que coloque a paciente, que a gente defende aqui, como um integrante efetivo de uma organização criminosa. Não há nenhum elemento de prova em relação a isso. Inclusive, essa questão que ele alega, que ele denuncia, não há contemporaneidade, porque ele vai falar de fatos passados que ele não prova, mas não há contemporaneidade, não há provas. Então, não há nenhum elemento que vá provar a alegação que ela seria parte de uma liderança local, de uma facção criminosa ou participante de uma organização criminosa. Não, como eu acabei de falar, não há essa estruturação hierárquica, né? A única prova, a única conduta que pesa contra a Valciele dentro desse processo, contra a paciente, foi uma gravação de um vídeo que ela fez bêbada, no dia da morte da irmã dela. E ela própria, em delegacia, num interrogatório, ela reconhece que ela fez esse vídeo e ela justifica que é porque ela estava abalada nesse dia, estava revoltada, mas que não aprende a questão de Orcrim, né? Inclusive, a gente traz aqui uma outra questão, que é que a Valciele, ela é uma mulher que ela mora
há mais de 15 anos na mesma casa. Ela tem uma MEI, ela é MEI, ela tem uma loja na casa dela. Ela tem 4 filhos, 3 menores, inclusive, um de 16, uma moça de 15 e um menino de 12 anos. A Valciele, ela tem uso de medicamentos controlados, inclusive nós colocamos todos os laudos, todo o tratamento que ela faz, ou seja, essa questão da Orcrim, embora a defesa já mostre aqui a fragilidade dessa acusação, isso eu sei que diz respeito a questões de mérito, e elas podem ser investigadas e devem ser investigadas, mas o que a gente quer aqui é mostrar que não há razão para que a Valciele continue presa preventivamente. Porque, além das acusações serem frágeis na questão de organização criminosa, ela não oferece assim, um perigo de fuga, um perigo efetivo, porque ela mora, como eu acabei de dizer, há mais de 15 anos na mesma casa, ela tem filhos menores, sob dependência econômica dela, do comércio lá que ela trabalha, e ela faz uso de tratamento médico, né, de medicações. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal Federal é pacífica, né, ao reconhecer que essa prisão cautelar deve ser medida excepcional, não pode se dar somente com base em declarações isoladas, exige um suporte probatório, e esse suporte probatório, ele se dará ou não ao decorrer da instrução processual. Dessa forma, a gente pede, a gente vai pedir em forma de tópicos aqui a revogação dessa prisão preventiva dela. Nós também vamos pedir de uma maneira subsidiária, se Vossas Excelências assim entenderem, por medidas cautelares diversas da prisão, para que ela possa, em casa, ou através de prisão domiciliar, ela possa, em casa, responder esse processo, provar a inocência dela, né? Como eu disse, a interceptação telefônica, conforme relatório técnico, não revelou nenhuma participação efetiva dela, nem de ninguém nessa organização. A única declaração que enseja essas acusações é a declaração desse primo dela, com quem ela tinha alguns problemas de vizinhança, porque ele causava muita confusão na rua lá que eles moravam. E trago aqui também, como base aqui para o nosso pedido, o HC 228300 no STF de São Paulo, que diz que a ausência de contemporaneidade e elementos objetivos concretos torna a prisão preventiva ilegal. Como eu disse, a menção de liderança local feita no parecer ministerial carece de fundamento fático, porque ela não aparece em nenhum fluxo de comando, ordem ou movimentação típica de facção. Não há nenhum dos elementos necessários à tipificação de organização criminosas comprovada nos autos. Trago também aqui como referência o HC 775341 de São Paulo, do STJ, de dezembro de 2023, uma decisão recente, que diz que a simples imputação de pertencimento à facção sem prova de efetiva atuação estruturada não configura organização criminosa. Também trago aqui o recurso ordinário constitucional 160927 de Santa Catarina, que diz que a mera menção à facção desacompanhada de condutas e provas materiais não é suficiente para caracterizar o artigo 2º da Lei 12.850. Então, mais uma vez, o ponto aqui é que há um processo em curso. Esse processo ele vai trazer oportunidade ao Ministério Público e à defesa
de provarem seus argumentos quanto à questão de organização criminosa, mas o fato aqui é que nós temos uma mulher que é mãe de 4 filhos, sendo 3 menores, e todos sob a dependência financeira dela, uma mulher que faz uso de medicamentos de tratamento controlado, uma mulher que tem uma empresa e que ela tem endereço fixo. Ela mora há 15 anos no mesmo lugar. Então, o pedido da defesa aqui é que, até por uma questão de política, né, me faltou aqui o termo, é porque só um instante. Até de uma política antimanicomial, deva ser analisado os argumentos da defesa para que a gente não exclua uma mulher do convívio social e da família dela, uma culpabilização dessa mulher que é mãe, que sofre problemas de saúde mental, que ela tenha a oportunidade de responder em liberdade, mesmo que, como eu disse a Vossas Excelências, seja por prisão domiciliar, seja por medidas cautelares diversas, mas que a gente não antecipe essa pena, né? De um processo que ainda está sendo analisado, que não tem provas nenhuma, que o próprio juiz reconhece isso. O próprio juiz, quando ele não aceitou a acusação contra boa parte das pessoas denunciadas pelo Alice, e ele só considerou a questão da Valciele por ela ser irmã do Manuel Bessi, que este realmente ele responde a vários processos, que a gente não antecipe uma pena de fatos que ainda estão sob bases muito frágeis, porque como a gente se a acusação é de organização criminosa, sequer um número mínimo de membros de uma organização criminosa que a lei exige está denunciado. Nós só temos 3 pessoas aqui e não temos nenhuma prova, nada. A própria interceptação telefônica, ela também já foi vista pelo Ministério Público, pelo juiz, aliás, que ela era frágil, porque não denunciava nada, e o juiz manda até que aquele processo anterior ele fique em suspenso, porque não havia nenhuma prova quanto a isso. Então, diante de tanta fragilidade probatória, eu peço mais uma vez a Vossas Excelências que revoguem essa prisão preventiva da paciente, que a permita que responda por esse processo, prove a sua inocência, ou que o Ministério Público consiga provar a sua acusação, mas de uma maneira mais justa, que ela esteja em liberdade para que ela responda a esse processo. Diante disso, mais uma vez, reforço meus pedidos aqui da revogação dessa medida dessa prisão preventiva, e que subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou mesmo a concessão de prisão domiciliar para a paciente Maria Valciele. Então, são esses os argumentos da defesa. Eu agradeço novamente a Colenda Câmara, e mais uma vez, parabéns, doutora Lígia, pelo seu aniversário. Obrigada. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Obrigado, Excelência. O Ministério Público ratifica em sua íntegra o parecer já constante dos autos. Com a palavra, a eminente relatora, desembargadora Lígia, para a leitura do projeto de ementa. Ementa penal e processo penal, habeas corpus, organização criminosa, tese de negativa de autoria, desconfiguração do delito e ausência de justa causa, não conhecimento, necessidade de dilação probatória, inadequação da via eleita, denúncia que preenche os requisitos legais, súmula 7 do TJCE, tese de ausência de requisitos à prisão, improcedência, periculo libertatis evidenciado, impossibilidade de substituição por medidas cautelares, right parcialmente conhecido na extensão cognoscível ordem denegada. Caso em questão, caso em exame,
habeas corpus impetrado contra ato do juiz da Vara de Delitos de Organização Criminosas da Comarca de Fortaleza, o qual manteve a prisão da paciente conquanto a ausência de justa causa e dos requisitos da prisão preventiva. Questão em discussão. As questões em discussão se baseiam em averiguar se há possibilidade de discussão em sede de habeas corpus, de tese que implique revolvimento fático probatório. 2. Averiguar se há justa causa para o trancamento da ação penal. 3. Averiguar se há direito ao contraditório em fase pré-processual. 4. Averiguar se estão presentes os pressupostos à prisão preventiva. 5. Averiguar se condições pessoais da paciente são suficientes à revogação da prisão preventiva. E 6. Averiguar se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Razões de decidir. No que concerne às teses de negativa de autoria e desconfiguração do delito de organização criminosa, destaque-se não ser incognoscível, pois tanto é inviável a discussão em sede de habeas corpus, que implique um revolvimento fático probatório ou a valoração dos elementos do próprio crime, quanto o momento dos autos processuais não é adequado para essa análise, sob pena de suplantar elementos de prova a serem colhidos na instrução processual. No que concerne à tese de ausência de oitiva da paciente para apresentação de defesa prévia ou esclarecimento, tem-se que não há o que se falar em direito ao contraditório em fase pré-processual, notadamente em razão do caráter inquisitório e administrativo do inquérito policial. A exordial delatória expôs os fatos criminosos, com todas as circunstâncias obtidas, a qualificação do paciente, a classificação do crime imputado e o rol de testemunha, de forma a atender aos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual a cognição da matéria resta obstada, porquanto ausentes quaisquer das hipóteses excepcionais que ensejam na possibilidade de trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus. Súmula 7 do TJCE. A inequívoco fomos comício delite evidenciado por meio dos depoimentos testemunhais que atribuem à paciente a posição de liderança da organização criminosa Comando Vermelho, na região de Forquilha, bem como por vídeo gravado pela paciente em que afirma integrar a organização criminosa. O periculo libertate, por sua vez, encontra supedâneo na necessidade de salvaguarda da ordem pública, haja vista que a paciente possui papel crucial na articulação da organização criminosa a partir de sua liderança, o que, por si só, confere gravidade concreta ao crime imputado. A detenção de eventuais condições favoráveis não é garantidora da liberdade provisória, sobretudo se há nos autos os elementos concretos de sua periculosidade que autorizam a manutenção da medida extrema, o que ocorre em caso. Além disso, a mera suscitação de condições à prisão domiciliar não ensejam em direito subjetivo à revogação da prisão preventiva, principalmente pois não há sequer atendimento às hipóteses previstas em lei, nem mesmo comprovação documental quanto à impossibilidade de tratamento de saúde no estabelecimento prisional. A imprescindibilidade da Constituição resta exaurida, a ensejar sua impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, vez que estas não seriam proporcionais ou suficientes para o acautelamento da ordem pública. Dispositivo, RAIS parcialmente conhecido, e na extensão cognitiva, ordem denegada. É o meu voto. Olho o voto da desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Com o relator.
Olho o voto do desembargador Francisco Carneiro Lima. Com a relatora. Proclama-se o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do habeas corpus para denegá-lo, nos termos do voto da relatora. O penúltimo processo a ser julgado é o de número 21 do roteiro, extra pauta ainda, sede de habeas corpus. Traz o número 625786, dígito 81.2025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante, Ana Ávila Gonzaga Batalha e Djanira Pereira Mororó de Freitas. Impetrado, está abreviado também, juiz de direito da primeira vara da comarca deve ser Horizonte. Relatoria da desembargadora Lígia. Inscrita para fazer sustentação oral, aliás, inscritas, as doutoras Elisângela Maria Mororó e Ana Ávila Gonzaga Batalha, na defesa do paciente RMAO. Concedo a palavra às doutoras. Boa noite a todos. Boa noite. Cumprimento a todos os desembargadores, na pessoa do presidente, doutor Mário Parente, da desembargadora Lígia Andrade de Almeida Magalhães, os colegas advogados, serventuários da Justiça, procurador, defensor... A senhora é a doutora Elisângela... Djanira. Djanira? Sou a Djanira. Ah, pois não. Está me reconhecendo, não, Excelência? O crime de estupro de vulnerável é, sem dúvida, bárbaro, ridículo, terrível. Eu sou mulher, sou mãe de uma menina e jamais, repito, jamais defenderia alguém que cometesse tal crime. Hoje, estou aqui para defender o direito à liberdade do senhor Raimundo Maria Arruda Oliveira, que está encarcerado desde 21/11/2024. São 8 meses, ou seja, há 236 dias, sem nenhuma previsão para que seja designada a audiência, muito menos a realização desta. Não há complexidade, haja vista que tem somente um acusado e uma suposta vítima. Portanto, nada justifica a demora à desídia estatal. Contudo, com todo o respeito ao procurador de justiça, mas a demora não está ocorrendo por culpa dessa defesa, pois o processo encontrava-se em segredo de justiça. E mesmo estando devidamente habilitada, a Secretaria da Primeira Vara de Horizonte não liberava os autos para acesso do processo, justamente que impossibilitou esta defesa concluir a defesa prévia. O senhor Raimundo Maria tem 71 anos de idade, é primário, conhecido, comerciante da cidade de Horizonte, tem residência fixa e nunca tocou e nem teve intenção de tocar na suposta vítima. É o que descaracteriza por completo o crime de estupro de vulnerável. 7 meses de prisão para um idoso que não cometeu nenhuma espécie de crime com problemas de saúde é, sem dúvida, uma tortura sem precedentes.
Desse modo, é que a defesa técnica suplica aos senhores desembargadores para conceder a ordem de habeas corpus e, caso entendam de forma contrária, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Meus nobres desembargadores que compõem essa magnífica Corte de Justiça, se não acreditam nessa defesa, no que eu estou falando, peçam vista dos autos. Não voltem para as suas residências com a consciência pesada de deixar um homem doente, com 71 anos de idade, preso, sem nenhuma prova que venha condenar o senhor Raimundo. É o que requer a defesa do senhor Raimundo, por ser uma questão de direito e de justiça. Boa noite a todos. Pois não, doutora, obrigado. Conceda a palavra ao Ministério Público pelo mesmo tempo. Obrigado, Excelência. Nesta ocasião, o Ministério Público ratifica, mais uma vez, o parecer já constante dos autos. Com a palavra, a eminente relatora, para a leitura do projeto de emenda. Obrigado, senhor presidente. Passo a leitura do projeto de emenda. Penal e processo penal. Habeas corpus, estupro de vulnerável, tese negativa de autoria, via eleita inadequada, necessidade de incursão fático-probatória, alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de desídia do Estado juiz na condução do feito, súmula 64 do STJ, carência de fundamentação idônea do decreto prisional, gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitivo, irrelevância das condições pessoais favoráveis, inaplicabilidade de medidas cautelares diversas, prisão domiciliar, paciente não atende aos requisitos do artigo 318, 1 e 2 do CPP, right parcialmente conhecido na extensão cognoscível, ordem denegada. Caso em exame, dados de habeas corpus impetrado, contrato do magistrado da primeira vara da comarca de Horizonte, em razão da decretação da prisão preventiva do paciente. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber: 1. Se é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus. 2. Se há excesso de prazo na formação da culpa. 3. Se há ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. 4. Se restam presentes os requisitos ensejadores à segregação cautelar. 5. Se as condições pessoais favoráveis ao acusado são relevantes em causa. 6. Se é cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas. 7. Se o paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar. Razões de decidir. Afaste a tese de negativa de autoria, pois a alegação de que o paciente apenas exibiu o órgão genital, sem contato físico com a vítima, exige análise probatória. Tal exame é incompatível com a via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída e visa sanar a ilegalidade manifesta. Não há desídia estatal na condução do processo, pois o juiz adotou medidas para garantir sua regular tramitação, inclusive diante dos pedidos incidentais da defesa. A demora decorre da atuação defensiva, que apresentou a resposta à acusação fora do prazo legal, o que atraz a incidência da súmula 64 do STJ. Assim, não há constrangimento legal por excesso de prazo. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com prova da materialidade e indícios de autoria, incluindo depoimentos testemunhais e confissão do acusado. Ademais, diante da vulnerabilidade da vítima e da periculosidade do acusado, a prisão é necessária para resguardar a sua integridade.
Há ainda indício de reiteração delitiva com relatos de possível abuso contra outra criança, o que reforça a necessidade da custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis não afastam por si só a prisão preventiva, sobretudo quando há fundamento concreto. No caso, o modus operandi e o risco de reiteração justificam a manutenção da custódia cautelar. Diante da gravidade concreta do delito e do risco representado pela liberdade do paciente, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. As medidas cautelares do artigo 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco, sendo imprescindível a segregação cautelar. O artigo 318, primeiro do CPP, prevê prisão domiciliar apenas para maiores de 80 anos, sendo o paciente com 71 anos. Inelegível a medida por esse critério. Para aplicação do inciso 2, existe também prova da doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Tais requisitos não foram comprovados nos autos. Assim, é incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Dispositivo: habeas corpus parcialmente conhecido e na extensão conhecida, ordem denegada. É o meu voto. Como vota a desembargadora Lira? Com a relatora. Como vota o desembargador Carneiro Lima? Com a relatora, excelência. Proclama-se o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do habeas corpus para denegá-lo. Passamos para o último processo, com o pedido de sustentação oral, número 15 do roteiro de pauta. Apelação de número 179879, dígito 97, ponto 2015.8.06, ponto sequência de 301. Apelante Marcos Antônio de Castro Farias. Apelado Ministério Público. De minha relatoria e revisão da desembargadora Lígia. Bom, eu vejo aqui no sistema que falta colher o voto da desembargadora Lira. Vossa Excelência necessitaria ouvir a sustentação oral para proferir o voto ou teria condições de prolatá-lo independente? Em acompanhamento. Muito bem. Inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência o doutor Paulo César Severiano Ribeiro. Doutor Paulo César está presente. O vejo aqui na tela. Me reporta a Vossa Excelência para informar, como fazemos de praxe, que na condição de relator venho votando, atendendo à postulação do recurso, acolhendo as razões do apelo e dando provimento. O meu voto foi seguido provisoriamente pela desembargadora Lira e pela desembargadora Lígia. Com esteio no princípio da celeridade, então, eu indago a Vossa Excelência se contentaria apenas com a leitura do projeto de ementa ou, ainda assim, entenderia de fazer a sustentação oral. Boa noite, doutor. O dispositivo, então, do acórdão é pelo provimento da apelação por completo. Sim. Logo, não se faz necessário eu sustentar, doutor. Pode, por gentileza, ler a ementa. Pois não. Passo, então, a leitura da ementa, no que tange às razões de decidir. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tema 280 da repercussão geral, RS 603.616 de Rondônia, estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial
é lícito apenas se houver fundadas razões, posteriormente justificadas, da ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, sob pena de nulidade das provas. O ingresso forçado na residência da genitora do corréu, terceira pessoa alheia ao flagrante ocorrido em via pública, aconteceu sem autorização judicial e sem consentimento comprovado, inexistindo indícios de crime em curso no interior do domicílio, configurando violação ao artigo 5º, inciso 11 da Constituição Brasileira. Toda a investigação subsequente, inclusive a diligência e a apreensão de droga na residência do apelante, decorreu diretamente da violação ao domicílio da genitora do corréu, estando contaminada pela ilicitude originária, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada. Artigo 157, caput do Código de Processo Penal. As provas remanescentes obtidas antes da violação não se referem ao recorrente, sendo insuficientes para comprovar materialidade delitiva ou autoria do crime de tráfico de drogas em relação a ele. Recurso conhecido e provido é o voto. Colho o voto da desembargadora Lígia. Com o relator. Colho o voto da desembargadora Lira. Proclama-se o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do apelo para dar-lhe provimento. Me parece que faltaram 2 processos de relatoria da desembargadora Lira, mas que o desembargador Carneiro apresentou. Pois é. Não, faltou, nós proclamamos o resultado de 2 processos. Esses 2 processos, como eu estava dizendo, são de relatoria da desembargadora Lira, e o desembargador Carneiro, eu vi aqui no sistema, apresentou uma declaração de voto. Não apresentou. Porque eu vi voto declarado, ou estou enganado? Ah, tá. Pois eu não votei em razão disso, porque eu vi voto declarado, mas eu não vi o teor do voto declarado. Quando eu cliquei, eu não vi. Eu disse, não vou votar, vou esperar o desembargador dizer a fundamentação. Doutora Larissa, qual é o número do primeiro? É pauta? Ah, tá. Esse foi o motivo de eu não ter votado. Então, o item 80 de pauta, recurso em sentido estrito, 6970 de 55.2015.8.06.0096. Por unanimidade, a primeira Câmara Criminal conheceu do recurso para negar-lhe provimento. E o 81, também recurso em sentido estrito, de número 201.036 de 18.2023.8.06.0302, por unanimidade, conhecido o recurso e negado provimento também. Mais algum, doutor? Quantos processos efetivamente julgados nesta tarde e noite? 146 processos julgados durante a presente sessão. Algum registro a ser feito antes de encerrarmos os trabalhos? Sim, que seja consignado em ata, né? Na data de hoje, né? A nossa celebração, com muita alegria, do aniversário da desembargadora Lígia, desejando saúde, paz e muitos anos de vida. E também, igualmente, a desembargadora Lira, que aniversariou na sexta-feira. Saúde, paz e vida longa. Eu gostaria de propor um voto de pesar, né, em razão do falecimento ocorrido ontem da genitora do senhor arcebispo de Fortaleza, uma pessoa que tanto já colaborou com o Tribunal de Justiça, o senhor arcebispo, ao vir aqui, já que eu me recorde aqui rapidamente, pelo menos 3 vezes, em que convidado foi para participar de celebrações religiosas com os servidores, os magistrados do judiciário. E eu proponho esse voto de pesar. De acordo? De acordo. Pois não. Então, doutora Larissa, para providenciar os expedientes, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus por mais uma tarde e noite de trabalho, declaro encerrada a presente sessão.
Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite a todos, doutores.